Introdução à Geologia, parte 2. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. A lei da gravitação foi desenvolvida por Isaac Newton em 1687. A gravitação universal é uma força de atração que age entre todos os objetos por causa de suas massas, ou seja, a quantidade de matéria de que são constituídos. Por exemplo, ela mantém juntos os gases quentes no Sol e faz os planetas permanecerem em suas órbitas. A gravidade da Lua causa as marés oceânicas na Terra. Por causa da gravitação, os objetos sobre a Terra são atraídos em seu sentido. A atração física que um planeta exerce sobre os objetos próximos é denominada de força da gravidade. A força de atração entre dois corpos de massas conhecidas é diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, como a gente pode ver na equação, em que M maiúsculo e M minúsculo são as massas dos dois corpos. R é a distância entre eles e G é a constante gravitacional, no valor de 6,674184 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilo por segundo. Para uma massa M na superfície da Terra de massa mt e raio R, a atração gravitacional em uma massa M é dada por AG é igual a F dividido por mt, que é igual a Gm dividido por R ao quadrado, em que Gm é o peso da massa, Ag é a aceleração da gravidade, que tem um valor médio de 9,8 metros por segundo. O campo magnético do planeta Terra é um dos diversos fatores que são fundamentais para a manutenção da vida na Terra, porque ele é muito importante para o equilíbrio dos ciclos atmosféricos e geológicos, protegendo direta e indiretamente os seres vivos. Talvez nosso planeta não fosse capaz de sustentar a vida sem o campo magnético. O planeta Terra, ele possui um campo magnético no seu redor que tem origem interna, mais precisamente no núcleo externo líquido. E o formato desse campo é bem semelhante ao produzido por uma barra imantada, colocada no seu centro, onde o norte magnético estaria próximo ao polo sul geográfico e o sul magnético estaria próximo ao polo norte geográfico. Entretanto, essas duas convenções dariam muita confusão para o entendimento do campo magnético da Terra. Imaginem a gente falar assim: estou no polo norte geográfico, aonde ocorre o polo sul magnético, ou estou no polo sul geográfico, aonde ocorre o polo norte magnético. Ia dar muita confusão. Estou no polo norte, qual? Geográfico ou magnético? Estou no polo sul, qual? Geográfico ou magnético? Então, isso daria muita confusão. E assim, convencionou-se para a Terra apenas que o campo magnético terrestre teria o polo norte coincidente no hemisfério onde é o polo norte geográfico e o polo sul magnético coincidente no hemisfério onde seria o polo sul geográfico. Entretanto, o polo norte magnético não é exatamente coincidente no ponto em que se determinou o polo norte geográfico. Existe aí uma diferença angular de 11 até aproximadamente 30 graus entre eles.
Mas por que o campo magnético é gerado no núcleo externo da Terra? É exatamente pelo fato do núcleo externo ser líquido e estar constantemente no movimento convectivo em função de diferentes temperaturas. Ou seja, quando esse fluido se aproxima do núcleo interno, ele aquece, aí ele se eleva em direção ao manto. Chegando perto do manto, ele sofre um relativo resfriamento e aí ele condensa voltando para o interior. Assim, há um movimento constante que tem que ser mantido constante e é transformado em energia potencial. Também há uma influência do movimento de rotação da Terra, que exerce uma força no fluido do núcleo externo chamado de força de Coriolis, que atua em qualquer massa que descreve um movimento de rotação. Essa é a mesma força responsável pelos movimentos ciclônicos do ar, das correntes marinhas, por exemplo. A massa ela é acelerada em uma direção perpendicular ao seu movimento, fazendo com que, no caso do fluido condutor do núcleo, estabeleçam-se espirais de material condutor que vão gerar o campo magnético como resultado. Como já disse, esse campo magnético ele tem um eixo que dista de até 30 graus do eixo geográfico da Terra. Porém, ele descreve uma trajetória irregular. Por isso mesmo, é importante corrigir o valor da declinação magnética das bússolas, né, que é conhecido para um determinado ponto da superfície terrestre, aproximadamente cada 5 anos. Apesar de fraco, o campo geomagnético ocupa um volume muito grande, com suas linhas de força estendendo-se distâncias de 10 a 13 raios terrestres. A região ocupada pelo campo magnético se chama magnetosfera, uma região com forma assimétrica com relação à Terra, assemelhando-se a uma gota com cauda extremamente comprida. Mas por que essa forma de gota? Essa forma é uma consequência do que a gente chama de vento solar. O espaço entre o Sol e a Terra não é um vácuo quase perfeito, mas está preenchido por um gás ionizado constituído de partículas com diferentes energias, de hidrogênio e elétrons, que são emitidos pelo Sol e por isso chamadas de vento solar. O vento solar ele flui a uma velocidade de cerca de 300 a 500 km por segundo, próximo da Terra, e exerce pressão sobre o campo magnético, comprimindo. Então, no lado da Terra que não está sendo iluminado pelo Sol, isto é, no lado onde é noite, as linhas da força do campo não sofrem essa pressão e se estendem a distâncias que correspondem a mais de 2.000 vezes o raio da Terra, chegando a atingir a Lua. Já o lado que está de dia, ou seja, voltado para o Sol, está comprimido em função dos ventos solares. Como podemos ver muito bem nesta figura, o lado comprimido e o lado que está expandido, geralmente o lado noturno. O campo magnético da Terra desempenha um papel importante como blindagem, impedindo que as partículas solares mais radioativas, mais energéticas, atinjam a superfície terrestre, causando danos à biosfera e impedindo as formas de vida. Talvez o campo magnético da Terra seja um dos fatores mais importantes para que exista vida no planeta, pois parte da radiação emitida pelo vento solar é bloqueada pelo campo e não atinge a atmosfera. Entretanto, nas regiões polares, onde as linhas de força do campo geomagnético colocam-se perpendicularmente à superfície da Terra, as partículas podem penetrar facilmente até a atmosfera superior ou ionosfera, porque são conduzidas pela própria linha do campo. Isso ocorre especialmente no Polo Norte, em que as linhas de força do campo magnético estão
penetrando na nossa atmosfera. E assim, os ventos solares aproveitam esse caminho e são conduzidos pelas próprias linhas do campo magnético para a nossa ionosfera. Como consequência dessa interação entre a magnetosfera e os ventos solares, ocorrem os fenômenos maravilhosos conhecidos como tempestades magnéticas e as auroras boreais.